Olá! Vamos para mais uma aula da disciplina Desenvolvimento para Servidores 1. E na aula de hoje daremos continuidade ao assunto PHP, fazendo uma breve revisão. Um programa PHP normalmente é um script com a extensão .php. Entretanto, podemos encontrar também alguns arquivos .class.php, sinalizando que existem classes PHP, ou mesmo .inc.php para projetos mais antigos. Vamos observar agora um código-fonte chamado comando saída.php. O que nós vamos observar nele? Como que faz para fazer saída na tela, no output. Então vamos ao código-fonte. Então, abrindo aqui, por exemplo, comando saída.php, podemos observar a função echo a, seguido de uma tag br para quebra de linha, seguido de php eol, end of line, que é para fazer uma quebra de linha, mas não na exibição, apenas no código, na exibição do código-fonte. Vamos ver mais adiante. Aqui nós temos na linha 19 o comando print abc, sem a marcação da tag br, apenas com a tag php end of line. Dando continuidade na linha 21 à linha 25, temos uma declaração de array. E na linha 27, o uso do var dump para exibir esse conteúdo dessa array. E o printr para também com a mesma finalidade. Vamos ver esse código em execução? Vamos agora abrir o navegador browser aqui e abrir o comando saída.php. E olha que interessante. Aqui temos aqui A, uma quebra de linha, B, ABC, não tem uma quebra de linha aqui, apenas na exibição do código-fonte. Então, se eu clicar com o botão direito e colocar View Page Source, eu observo que, vendo o código-fonte da saída desse execução do script, eu tenho aqui, ó, aqui ocorre essa quebra de linha, na linha 3 aqui, mas não na hora de exibir aqui na tela para nós. Então, aqui eu só consigo observar essa quebra de linha exibindo no navegador quando eu utilizo a tag br, conforme exibido aqui na linha 16 e 17. Também nesse código aqui podemos observar formas de fazer comentários. Então, um pouquinho mais para cima aqui, na linha 2 nós temos usar o símbolo sustenido aqui para fazer um comentário de uma linha. Na linha 4 colocamos barra para fazer um comentário de uma linha também. Agora, caso a gente tenha interesse em fazer um bloco de comentários, eu posso começar, como na linha 6, colocando barra asterisco, uma série de linhas fazendo comentários, e asterisco barra para fechar esse bloco de comentários. Também vamos observar no PHP como se cria variáveis. Variáveis, assim como em outras linguagens, são identificadores para representar valores mutáveis e voláteis durante a execução de um programa. É muito comum nós utilizarmos variáveis para armazenar valores, enfim. No PHP, a variável é precedida pelo símbolo do cifrão. Então vamos observar no código variáveis.php formas de declarar variáveis. Então, abrindo aqui o código-fonte, variáveis.php. Temos aqui na linha 6 uma declaração de uma variável texto, tem o cifrão texto, cujo valor é um texto, né, e é uma string. Na linha 7 eu estou executando o getType para descobrir qual é o tipo desta variável. Depois aqui na linha 10 nós temos uma declaração de uma variável número, contendo o valor 1. E em continuidade eu quero exibir o tipo dessa variável número. E depois nós temos uma variável array aqui, como uma array, e exibindo o tipo dessa variável. Ao executar no navegador esse código, vamos abrir aqui variáveis.php, olha só que interessante, string, integer e array, que está mostrando justamente os tipos dessas variáveis. Diferentemente de outras linguagens, nós não tivemos que declarar as variáveis previamente.
Então isso é uma coisa interessante a se observar. Algumas linguagens de programação exigem que você declare explicitamente o tipo. Por exemplo, na linguagem C e C++, você precisa declarar o tipo, a variável, antes dela ser usada. PHP não requer que você defina explicitamente o tipo da variável, nem mesmo a variável. Tá? Ele é capaz de fazer isso com inferência. Tá? Inferência é a capacidade do compilador de saber o tipo que é dado sem que seja explicitamente declarado. Né? Bom, aqui temos algumas dicas de como colocar nomes nas variáveis em PHP. Então, nunca utilize uma nomenclatura que inicie com número. Tá? Então, 1, 2, nome. Não, evite esse tipo, nunca use essa nomenclatura com número. Tá? Nunca utilize espaços em branco no meio de um identificador de variável. Então, se você colocar o nome de uma variável, não colocar espaço. Então, por exemplo, número espaço CPF não é o nome a ser utilizado. Tá? Nunca utilize caracteres especiais. Então, aqui tem um conjunto de caracteres que não é para ser utilizado como nome de variável. Evite criar variáveis com mais de 15 caracteres. Tá? Isso é mais uma para facilitar a legibilidade do código. Então, se você quer um código mais fácil de entender, se você colocar um nome de uma variável muito longo, fica difícil identificar depois. E preferencialmente utilize palavras minúsculas separadas por underline. Além disso, o PHP ele tenta fazer conversões automáticas sempre que possível em relação a tipo. Vamos dar uma olhadinha no código conversão tipo.php. Então aqui na conversão tipo PHP ele está mostrando para a gente string teste 5 e integer 15. Vamos ver o código fonte para entender o que está acontecendo. Então, abrindo aqui, por exemplo, conversão de tipo, a gente consegue ver a execução de var_dum, cujo o parâmetro é teste.5. Então, o que ele fez? Ele concatenou aqui, ou seja, ele forçou uma conversão, mesmo 5, aqui não sendo uma string. E aqui, var_dum 5 mais 10, na execução a gente vai ver 15. Mas 5 e 10 aqui não são números, são strings. Mesmo assim, ele forçou uma conversão. Tá? E se tratando de parâmetros de funções, quando a gente declara uma função, como a gente pode ver aqui nesse código variáveis 2, então em variáveis 2 faz a mesma coisa que variáveis, mas em vez de usar getType diretamente aqui, nós encapsulamos uma função aqui. Então tem uma função chamada descobre tipo, nós passamos o valor, a variável valor, e ele descobre o tipo. Aqui ele está declarando na linha 9 um texto, na linha 13 um número e na linha 16 a 19 um array, usando essa função que nós criamos descobre tipo. A execução é a mesma de variáveis aqui, com a diferença que nós colocamos aqui em variáveis 2 a função de descobrir o tipo getType nós colocamos dentro de uma função. Entretanto, quando se declara, quando a gente está tratando de parâmetros de funções, a gente pode especificar o tipo de dado recebido. Essa conversão não funciona para todos os casos, okay? Mas você pode declarar o tipo que você quer receber na função, tá? Assim como você pode declarar o retorno. Vamos ver essa conversão de tipo nos dois exemplos, IMC e IMC2.php. Então vamos aqui ao código. Nosso script aqui, imc.php, nós temos o famoso cálculo de IMC, cuja função aqui é peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então aqui na função
cálculo IMC entre as linhas 3 e 6, nós temos aqui o nome da função, cálculo IMC, e aqui ele está falando que, olha, eu espero receber como parâmetro peso e altura o tipo float, certo? E aqui olha que interessante, na linha 8 nós temos cálculo IMC, passando dois números que são dois floats. Aqui na linha 11 e 12 eu estou passando aqui o parâmetro 75.5, não é um número, ele é uma string. Entretanto, o que o PHP vai fazer? Ele vai tentar converter esse valor contido dentro dessa string para float, tá? E vai dar certo. Aqui no parâmetro, na linha 16, ele faz a mesma operação, mas passando 75.5x, tá? Ele vai dar um warning, tá? Um aviso de alerta, mas vai tentar fazer a conversão. Agora, aqui passando uma string ABC75x, ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir converter essa string para uma float. Vamos ver a execução desse código. imc.php, e olha lá, foi o que nós esperamos. Esse trecho aqui, ó, 76.1245, esse trecho aqui eu estou recebendo o retorno desse primeiro cálculo aqui, da linha 8 e 9. Tá? Esse trecho aqui estou recebendo desse segundo trecho da linha 12 e 13. Tá? Aqui aconteceu um warning, ele não necessariamente deu um erro, mas ele avisou que alguma coisa está errado, mas conseguiu fazer essa conversão. Mas já na última tentativa não teve jeito, deu um fatal erro, porque não dá para converter este valor aqui para um float, que é o que ele esperava antes. Okay? Vamos dar uma olhadinha agora no outro código, imc2.php. Esta função aqui, cálculo IMC, ela é quase idêntica à anterior, exceto que ela declara os tipos que ela quer como parâmetro e o tipo de retorno que ela espera retornar. Então, no caso aqui, ele vai retornar um inteiro. Novamente, os mesmos parâmetros anteriores, e vamos olhar a execução desse programa. Então, IMC2, novamente ele recebeu float, retornou, mas agora ele está retornando o inteiro. Ele fez uma conversão daquele número que estava quebrado, aquele número float, observado anteriormente em imc.php, este número aqui, ele já retornou agora, o retorno da função é em um inteiro. Tá? Novamente aqui ocorreu um warning, um aviso, um alerta, mas na última não teve jeito, ocorreu um fatal error na linha 20, que é justamente esta linha aqui. Tá? Ele não conseguiu converter este valor para um float. Também podemos observar em PHP que podemos ter tipagem estrita, ou seja, habilitar um modo estrito da tipagem. Tá? Essa configuração executada em âmbito de um arquivo, ele habilita que o meu PHP vai trabalhar com o tipo declarado. Vamos dar uma olhadinha no código imc3.php. Entretanto, para habilitar esta tipagem estrita, precisamos usar o declare, abre e fecha no início do arquivo, e passando esse parâmetro aqui, ó, strict type igual a 1. Vamos dar uma olhadinha no código fonte. Então, vindo aqui no código fonte em imc3.php. Então, aqui temos novamente a função cálculo IMC, esperando receber dois parâmetros floats e retornar um inteiro. E temos aqui na linha 3 um declare, essa declaração. E aqui, olha que interessante, temos na primeira chamada aqui imc1 passando dois floats, e aqui passando um parâmetro string. Vamos ver o resultado. Então, abrindo aqui para executar o código imc3,
E veja bem, de agora ele não fez a conversão, ele acusou um fatal erro, porque o tipo, tá, precisa ser declarado conforme o esperado. Tá? Então isso aqui nós estamos utilizando a tipagem estrita do PHP. Também podemos utilizar as chamadas superglobais, que são variáveis disponibilizadas pelo próprio PHP em qualquer local que eu esteja executando. Elas possivelmente carregam alguns conteúdos, dependendo de como o script foi invocado. Então temos exemplos, por exemplo, $server contém informações sobre o ambiente. Quando eu receber informações sobre request, sobre a requisição, eu posso estar contido nessas variáveis globais, request, ou get, ou post, ou cookie. Veremos adiante. Vamos agora ver o código fonte. Temos aqui super globais. Então temos esse código aqui, ao qual nós vamos observar. Vamos executar agora esse código aqui. Super globais aqui. Então nós temos aqui uma array vazia. Então em get nós não estamos recebendo nada. Em post nós estamos recebendo nada. Estamos recebendo nada. Agora, se eu acessar passando dados via get, que é o que nós vamos fazer agora, olha só que interessante. Aqui eu estou dando um var dump nessa super global get, e aqui eu posso observar que quais são os valores passados via get. Então, faculdade FATEC, cidade Araras. Faculdade foi passado com o valor de FATEC e cidade foi passado com o valor de Araras. Deixa eu mudar aqui no get. Eu já tenho outro valor passado via get, mas eu obtenho esse valor utilizando essas super globais. Se eu, por exemplo, imprimir o valor de server, vamos comentar aqui. E vamos comentar aqui e aqui também. Salvar e vamos executar novamente. Aqui, por exemplo, como eu estou acessando essa Super Global Servers, aqui ele traz uma série de informações sobre a minha máquina mesmo. Então aqui está mostrando que eu tenho a assinatura do servidor, um Apache, Ubuntu, tá? Aqui o IP do meu servidor, enfim. Super globais têm esta função de trazer informações disponibilizadas em qualquer local do script. Também podemos utilizar em PHP constantes, tá? Que são valores que não sofrem modificações durante a execução do programa. Ela só pode ser representada por um identificador, assim como as variáveis, com exceção que só pode conter valores escaláveis, ou seja, booleanos, inteiro, ponto flutuante, strings ou arrays. Vamos observar agora um exemplo no código fonte constantes.php. Então aqui, olha que interessante, nós utilizamos aqui na linha 3 define, máximo clientes 100. Então aqui foi definido uma constante máximo clientes que pode ser utilizada em qualquer momento. Aqui nós temos uma variável na linha 5, número clientes, tá? E aqui eu faço um teste, se o número de clientes, essa variável, é maior ou igual à constante máximo clientes. Vamos dar uma olhadinha na execução do código. Número máximo não foi atingido, pois 20 não é maior ou igual a 100. Vamos dar uma alterada aqui no script. O número máximo foi atingido. Então essa é uma prática que pode ser utilizada, que eu uso de constantes também. Vamos dar uma olhada agora nas estruturas de controle de PHP. Então, uma estrutura de controle que a gente pode utilizar, que a gente usa em praticamente qualquer linguagem de programação, é a condicional C, o if.
se uma estrutura de controle introduz um desvio condicional, ou seja, feito um teste booleano, ou seja, se um teste vai me retornar verdadeiro ou falso for verdadeiro, então execute alguns comandos. Else, execute outros comandos. Vamos dar uma olhadinha na documentação do PHP. Então, vindo aqui na documentação do PHP, eu posso procurar a instrução if. Opa, bem aqui em... Então aqui o construtor if, com alguns exemplos da própria documentação do PHP. Outra estrutura de controle que nós podemos utilizar é o while. Tá? É uma instrução que, enquanto uma expressão for verdadeira, faça o conjunto de comandos. Podemos observar na documentação o uso do while. Então, vindo aqui na documentação. E é interessante observar pela própria documentação que ele traz aqui em quais versões do PHP estão disponíveis os comandos que nós estamos pesquisando aqui pela própria documentação. Aqui um exemplo, while vai fazer esse conjunto de comandos enquanto o 1 for menor ou igual a 10. E aqui está incrementando essa variável. Outra estrutura também que nós podemos utilizar é o comando for. Então estabelece um laço de repetição baseado em um contador. Então aqui for i, a variável i for igual a 1, aqui uma atribuição, i menor ou igual a 10, i mais mais, ele vai imprimir o i enquanto esse contador não chegar nessa condição aqui de for, enquanto ele continuar sendo menor ou igual a 10. Vamos dar uma olhadinha na própria documentação do PHP, como se utiliza o for. Aqui tem uma explicação sobre o comando for, embora ele é bem parecido com o uso em outras linguagens de programação também. E também vamos ver aqui switch, que é uma outra instrução, uma estrutura similar, só que eu posso fazer um conjunto de testes if de uma única expressão. Então vamos dar uma olhadinha aqui no switch. Então aqui um exemplo. Se igual a 0, imprime 1 igual a 0. É o if. Então aqui é como você fazer utilizando o if. Eu posso fazer essa mesma conjunto de instruções utilizando o switch. Então aqui, escolha caso 0, faça algo, caso 1, faça outro algo, e assim por diante. Posso utilizar também o for each, que é um laço de repetição que vai fazer iterações em arrays e matrizes. Então, for each, ele tem aqui uma array as valor, e aí ele vai iterando nos valores, ao contrário do for, que vai iterando sobre um contador. Então, vamos dar uma olhadinha agora na própria documentação. Então, aqui as versões do PHP que são utilizadas. E aqui ele tem a declaração de uma array, e aqui ele vai iterando sobre esta array. Outra coisa que a gente pode fazer também no PHP, requisição de arquivo. Você não precisa escrever todo o seu script num único arquivo, num único .php. Então aqui nós temos um exemplo dos dois scripts, o include.php e o to.php. Vamos dar uma olhada no código fonte. Então no tools.php nós temos aqui uma função dentro de tools, que é a função quadrado, onde eu recebo um número de parâmetro e retorno ele vezes ele. E aqui nós temos no incluir
aqui na linha 5 uma chamada dessa função quadrado, mas essa função quadrado não está explicitamente aqui no código incluir, ele está dentro aqui do código tools, mas para isso eu usei o include tools.php. Vamos ver em execução. Olha lá, 16, certo? Por quê? 4 vezes 4, 16. E aqui tem algumas formas que eu posso fazer isso. Include o arquivo, tá? Se o arquivo não existir, emite uma mensagem de advertência, de warning. Require, ou seja, se o arquivo não existir, emite um erro fatal. Include once, que eu no caso vou incluir uma única vez, tá? E podemos também fazer require once também. Podemos também utilizar variáveis globais no PHP. No caso, todas as variáveis declaradas dentro do escopo de uma função são locais. Então, para acessar uma variável externa no contexto sem passá-la como parâmetro, isso é importante, é necessário declará-la como global. Então vamos dar uma olhadinha aqui em variáveis globais.php para observar um exemplo. Então aqui nós temos esta variável total, que é igual a 0, e aqui passando ou chamando a função km_mile, passando 100, passando 200, e aqui, olha que interessante, na linha 5 eu estou aqui, ó, eu vou gravar nesse total, mas não esse total aqui dentro desta função, eu quero que seja na variável global. Vamos dar uma olhadinha em execução desse programa. Vindo aqui em variáveis globais, percorreu 60, 120 milhas, percorreu 300 quilômetros. Então, ou seja, esse total aqui não foi o total uma variável local, e sim o total essa variável global que está aqui na linha 2. E vamos falar um pouquinho sobre passagem de parâmetros. Há duas formas de fazer passagem por parâmetros, por valor e por referência. Por padrão, os valores são passados por valor. Tá? Os objetos são uma exceção, pois são tratados como uma referência na passagem por parâmetros. Vamos dar uma olhadinha sobre a diferença entre passagem por valor e por referência no código passagem parâmetro. Vamos lá, o código fonte. Então aqui no código passagem parâmetro, nós temos aqui uma variável com passagem de valor. Então a função incrementa 1, recebo duas variáveis como parâmetro. No caso, eles são passados como valor, ou seja, eu faço uma cópia deste valor para cá. Já aqui, na função incrementa 2, estou passando a variável como uma referência, ou seja, a alteração que eu faço aqui dentro dessa função vai impactar na minha variável que está aqui, porque eu não passei uma cópia desse valor, eu passei a referência. E aqui, no incrementa 3, estou passando a referência, colocando um valor padrão para a variável valor. Tá? Então, aqui nós temos aqui incrementa, então uma variável A com valor de 10, incrementa passando 20. Então aqui ele vai pegar o valor, no caso é 20, incrementar nessa variável, mas não vai surtir efeito. Porque isso aqui é uma passagem por valor. Então, espera-se que aqui na linha 19, esse valor aqui de A ainda seja 10. Ao chamar a função incrementa 2, eu passo A aqui e 20. Mas o resultado vai ser diferente, porque aqui eu estou fazendo uma passagem por referência. Então, esse valor aqui de A já vai estar alterado. E aqui nós temos o incrementa 3, passando na linha 26 apenas a variável A, e na linha 28 passando a variável A
e passando 2. Então vamos observar a execução desse passagem de parâmetro aqui. Então executar o programa passagem de parâmetro, olha só que interessante. 10, esse 10 é aqui na linha 19, ou seja, eu estou colocando aqui na tela esse valor de A, que embora ele tenha passado por incrementa 1, ele não sofreu impacto, pois foi uma cópia que foi passada para variável, ou seja, uma passagem por valor. Esse valor aqui 30 é o valor aqui da linha 21, esse é o valor de A que sofreu essa alteração desse incremento aqui na função incrementa 2, ou seja, uma passagem por referência. E o incrementa 3, tá? A variável voltou a ser 10, porque aqui na linha 24 nós setamos novamente a variável A como 10, então aqui o incrementa 3, tá? Ele sofreu o impacto, que agora ele passou de 10 para 50, porque nós chamamos o incrementa 3 sem passar o valor que ia ser incrementado. Então ele supôs que o valor padrão ia ser 40. Então aqui, ao imprimir o valor de A na linha 27, já imprimiu como 50. E aqui na linha 28, que nós chamamos o incrementa 3 novamente, só que agora nós passamos o valor a ser incrementado. Então agora o valor não vai ser mais 40, vai ser 2. E aí 50 com 2, 52, que é este valor aqui. O PHP também permite chamadas de funções recursivas, ou seja, vamos dar uma olhada aqui no exemplo de fatoral. Tá? Olha só, aqui nós temos fatoral de 3, então o que vai fazer aqui? A função fatoral, ele passa o 3, se for igual a 1, ele retorna o número, se não, ele retorna o número vezes fatoral do número menos 1, ou seja, ele está chamando uma função que chama a si mesma. É o exemplo de recursão. O PHP permite fazer isso. Só tomar cuidado de se uma função que chama a si mesmo múltiplas vezes, possa ocorrer algum problema como estouro de memória. Vamos ver a execução desse programa aqui. Fatoral de 3, 6, fatoral de 7, 5.040. Ele chegou a esse resultado fazendo uma função chamar a si mesmo com esse controle de decrementar, senão se eu tirar esse menos 1 aqui, eu posso chamar indefinitivamente e ocorrer um erro de memória. E PHP também permite o uso de funções anônimas, ou seja, são funções que são definidas em qualquer instante, tá? Diferente das funções tradicionais que não possuem um nome definido. Vamos dar uma olhadinha no código função anônima para observar o uso desse recurso do PHP. Então aqui olha que interessante, nós temos aqui na linha 3 maiúsculas igual function. Então aqui, esse trecho aqui, nós estamos declarando uma função. Só que diferente de uma função que nós fizemos anteriormente, nós estamos colocando esta função aqui nesta variável, que é uma função anônima. Então na linha 9 aqui eu tenho dólar maiúscula Orlando Saraiva. Vamos observar o resultado disso. Função anônima, lá, convertido para Orlando Saraiva. Ou seja, maiúscula não é uma variável, ele é uma função anônima. Então aqui ele está contido aqui dentro uma função inteira. Então aqui ele está fazendo essa conversão e está colocando a string convertido para, e a string já maiúscula, e dando um return neste valor aqui. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, como pode ser usado usando uma array map. Então aqui eu estou chamando esse array map, passando essa minha função anônima maiúscula e passando uma array aqui. Vamos pegar a documentação.
Então aqui nós utilizamos o ArrayMap, ou seja, ele passa como parâmetro um callback, tá? Um callable, e passando uma array. Então o que vai acontecer? Para cada elemento dessa minha array, ele vai aplicar esta minha função, esse meu callable, né? E a execução que eu pude observar é que ele aparece convertido para Orlando, convertido para Ana, convertido para Lucas. Ou seja, cada elemento da minha array ele executou dentro desse meu maiúsculo aqui, dentro dessa minha função anônima. Tá? Então, no exemplo, a ArrayMap recebe uma função a ser aplicada, esse callback, e o segundo parâmetro é um vetor a ser percorrido. Então, com isso, nós encerramos esta aula. Aqui tem o meu e-mail para eventuais dúvidas. E muito obrigado. Até a próxima aula.